Vamos lá. Então, para quem ainda não conhece o FORMEC é um Fórum Internacional para Metrologia, Examinologia e Química, que tem o objetivo de promover a qualidade das análises qualitativas e quantitativas em química, principalmente para os países lusófonos, né? Isso envolve, então, disseminar a cultura de garantia da qualidade, disseminar conhecimentos sobre avaliação de desempenho, interpretação das medições e dos exames, desenvolver guias, tutoriais, documentos, assim como a organização de eventos, né? O nosso EMEC, que já tivemos no fim do ano passado a terceira edição, assim como os webinars, nós já estamos no 13º webinar, esse que está acontecendo hoje. O FORMEC, então, ele se organiza em grupos de trabalho para elaboração de documentos, né, tanto traduções de guias que já existem, como os dois primeiros que estão aí na tela, né, o guia Eurachem CITAC para a utilização da informação de certeza na avaliação de conformidade, para definição e utilização da incerteza-alvo, assim como folhas de cálculo, e nós estamos prestes em fase final, né, da elaboração do primeiro guia 100% FORMEC, vamos dizer assim, que é um guia para sistemas informatizados em laboratórios. Nós temos ainda, dentro dos documentos que são produzidos pelo FORMEC, as notas técnicas. Tivemos já 7 notas técnicas que foram publicadas anteriormente e temos 2 sendo em fase final de elaboração, sendo lançadas agora no início desse ano. Uma delas, inclusive, a nota 8, sobre regras de decisão, que é o tema desse webinar de hoje. Nós temos a nota técnica 9, de gestão de trabalho não conforme e não conformidades, que também está na mesma fase da nota 8, e nós devemos ter em breve um webinar para também divulgar essa nota técnica. Dentre os nossos webinars, né, nós estamos já no 13º, como eu já havia dito, e todos esses 12 webinars anteriores estão disponíveis de forma gratuita na página do YouTube do FORMEC, né, na página do FORMEC no YouTube, aliás. Quem tiver interesse em algum desses assuntos, consegue acessar ou diretamente pelo próprio YouTube ou via link no próprio site do FORMEC. E para aqueles que ainda não são membros do FORMEC, eu quero deixar aqui o meu convite. O FORMEC ele é formado por membros da indústria, de serviços públicos, da academia, e envolvendo, né, os principais atores envolvidos na área da química analítica, da metrologia em química, da examinologia em química, da garantia de qualidade, e se quem tiver interesse em contribuir com o FORMEC será muito bem-vindo, fica aí o meu convite para se tornarem membros, caso tenham interesse. Bom, essa é uma pequena apresentação, e eu acho que a gente pode já partir agora para o início do webinar. Ok, obrigado então, Filipe. Eu vou então dar início a este webinar dedicado à avaliação de regras de decisão. O nosso orador de hoje será o Dr. Filipe, que já esteve a apresentar o FORMEC, e o Dr. Filipe Rebelo é graduado e mestrado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, com doutoramento em fármacos e medicamentos. Após o seu doutoramento, realizou ainda estágios de pós-doutoramento na United States Pharmacopoeia, nos Estados Unidos, e na Universidade de Lisboa, em Portugal.
e atualmente é professor doutor do Departamento de Farmácia da mesma faculdade. É membro do FORMEC, como tal procedeu à apresentação do mesmo, e é também membro da CITAC, Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry. No âmbito da sua investigação, tem desenvolvido trabalhos de pesquisa, ensino e extensão nas áreas da metrologia e examiologia em química, com ênfase na avaliação da incerteza de medição em análise de medicamentos, na estimativa de riscos de falsas decisões no que se refere à avaliação de conformidade e no desenvolvimento de procedimentos analíticos, empregando conceitos de qualidade por design analítico. Um dos seus últimos projetos de pesquisa está relacionado com o impacto das incertezas da amostragem e incerteza analítica na avaliação da conformidade de produtos farmacêuticos. É autor de cerca de 150 comunicações em papers, em jornais científicos, tendo ainda sido autor de 3 capítulos de livro e com uma participação muito vasta em conferências internacionais. Posto isto, passo então a palavra ao Dr. Filipe Lourenço para proceder então à realização de mais um webinar. Filipe, a audiência é toda sua. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Filipe, desculpe, esqueci-me só de um pormenor. Pedia que durante a apresentação mantivessem os microfones desligados e que questões que houvesse a colocar ao Dr. Filipe que fossem colocadas no chat. Muito obrigado e peço desculpa, esqueci-me deste pormenor, Filipe. Imagina. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Deixa eu novamente compartilhar aqui a minha tela, agora com a apresentação do webinar de hoje. Vocês já conseguem visualizar a minha tela? Sim. Sim, estamos a ver, Filipe. Perfeito, obrigado. Bom, vamos iniciar então o assunto de hoje, é regras de decisão. Basicamente, o que a gente vai discutir é como utilizar a informação da incerteza de medição na avaliação de conformidade, e vamos discutir 4 regras principais de decisão com esse foco, né, de decidir, tomar decisão, no fim das contas, se aquele item ou lote que está sendo testado pode ser declarado como conforme ou como não conforme. Bom, eu preparei essa apresentação trazendo uma pequena contextualização, muito breve. Depois nós entramos especificamente nas regras de decisão e nas suas aplicações. Como eu já adiantei, são 4 regras que a gente vai tratar aqui. A regra da aceitação simples, regras com uso de banda de guarda, as regras com resultados condicionais ou inconclusivos, e aquelas regras com decisão em 2 etapas. E, no fim, a gente encerra essa apresentação com algumas considerações finais a respeito da aplicação das regras de decisão. Bom, iniciando então com a contextualização, eu queria comentar um pouquinho sobre a importância das medições clínicas. Acho que isso é mais do que óbvio para todos aqui, e essas medições químicas, elas têm uma vasta aplicação, né? A gente está falando, por exemplo, na avaliação de alimentos, né? Quando a gente precisa avaliar se existe ou não a contaminação por um agrotóxico ou por alguma outra substância nociva à saúde. Na área clínica, quando a gente vai avaliar níveis hormonais ou de substâncias endógenas ou exógenas, com fins diagnóstico ou de acompanhamento da farmacoterapia. Na área ambiental, né, quando a gente deseja avaliar, por exemplo, se as águas de um determinado rio ou de um lago encontram-se contaminadas, assim como contaminação de solo, de ar, de ambientes de uma forma geral. Na área industrial, por exemplo, a minha área, que é a área farmacêutica, se a gente avaliar
se os medicamentos que estão sendo produzidos atendem aos padrões de qualidade. Na área do petróleo, né? Então, avaliar a qualidade de combustíveis e dos derivados de petróleo, e por aí vai. Aqui são apenas alguns dos exemplos, e a ideia aqui não é esgotar todos eles, mas o que eu quero destacar aqui é que, mesmo considerando essa grande aplicação das medições químicas, todas elas, no fim, têm algo em comum, que elas vão servir, vão ser úteis para a tomada de uma decisão. Existe um impacto social, econômico, de saúde, por conta da qualidade dessas medições químicas, uma vez que elas vão nortear a tomada de decisão. E por isso a importância em conhecer a qualidade, né, e se ter confiabilidade nas medições. Bom, no entanto, mesmo com todos os esforços, né, para se garantir a qualidade das medições, por exemplo, pensando na acreditação de laboratórios, né, na exigência de que as análises químicas sejam realizadas por analistas treinados e qualificados, que essas análises sejam realizadas utilizando equipamentos calibrados e qualificados, que mais? O uso, né, a necessidade do uso de materiais de referência certificados, de mecanismos de controle de qualidade interno ou outros mecanismos semelhantes ou alternativos para garantir a confiabilidade dos resultados e a própria validação dos procedimentos analíticos, mesmo com todo esse cuidado, todos esses esforços, a gente sabe que ainda assim existe algum grau de incerteza associada às medições químicas. E o que a gente quer discutir aqui é como utilizar a informação da incerteza para tomar a decisão de conformidade, de aprovar ou de reprovar um determinado item ou lote que foi analisado, que foi testado. Bom, vocês sabem melhor do que eu que a avaliação da incerteza, ela, no geral, envolve 4 etapas. A gente inicia com a especificação do mensurando, né, o que está sendo medido, de preferência estabelecendo uma relação matemática entre as grandezas de entrada e o resultado obtido. Numa segunda etapa, nós vamos identificar as fontes de incerteza, e aí a gente pode fazer o uso de um diagrama de Chikawa, ou um diagrama de causa-efeito, para poder listar, identificar todas essas fontes e verificar se alguma delas está sendo esquecida ou se alguma delas está sendo contabilizada mais de uma vez, de forma inadequada. Bom, a terceira etapa da avaliação da incerteza envolve, então, a quantificação e a padronização das incertezas. Essas incertezas, então, sendo elas provenientes de certificados de calibração ou de determinações experimentais, elas são convertidas numa incerteza padrão, para, então, no fim, na última etapa, serem combinadas na incerteza combinada, na incerteza final, e a obtenção, por fim, da incerteza expandida, que traz associada a ela um nível de confiança para essa determinação química que está sendo realizada. Bom, nós temos essencialmente 2 abordagens para avaliação da incerteza. A primeira delas, a abordagem bottom-up, é uma abordagem mais trabalhosa, que envolve
identificar todas as fontes de erros sistemáticos e aleatórios de cada uma das etapas do procedimento analítico de forma individualizada. Então, pode envolver, por exemplo, etapas de presagens, diluições, extrações, digestões da amostra, as próprias determinações instrumentais, né, das respostas instrumentais. Cada uma dessas etapas vão ter as suas fontes de incerteza identificadas, quantificadas e depois combinadas na incerteza final. É uma abordagem muito mais trabalhosa, mas que fornece uma informação detalhada da contribuição de cada uma das etapas analíticas para a incerteza final. A alternativa à abordagem bottom-up, nós temos a abordagem top-down, e na abordagem top-down, os erros sistemáticos e aleatórios são avaliados de uma forma global, do método como um todo. No geral, isso é feito por meio dos dados de validação do procedimento analítico. Nós quantificamos, então, a incerteza associada ao viés, né, e a incerteza associada à precisão, ou à precisão intermediária do procedimento analítico, isso de uma forma combinada do procedimento como um todo, e essas duas componentes vão ser combinadas para se obter a incerteza final. É uma abordagem muito mais pragmática, mais simples, mas que não fornece aquele detalhamento que nós temos na abordagem bottom-up. Bom, não importa qual seja a abordagem que tenha sido adotada, no fim, essa informação da incerteza, ela vai ser útil para a tomada de decisão. Tá? E aí, quando a gente pensa no uso da informação da incerteza na tomada de decisão, a gente pode se deparar com 4 cenários diferentes. No primeiro cenário, nós temos aqui, olha, o valor medido e o seu intervalo de incerteza, todo ele dentro da faixa de especificação, e nesse caso, fica fácil de decidir pela aceitação desse item ou do lote que está sendo analisado. Numa segunda situação, nós temos o extremo oposto, né? O valor medido e o intervalo de incerteza, todo ele se encontra fora dos limites de especificação, e aí também fica fácil de decidir pela rejeição desse item ou desse lote testado. A situação, ela fica mais complicada, né, de tomar decisão quando a gente tem um valor medido muito próximo aos limites de especificação. E isso nos leva a 2 situações. Nós temos, por exemplo, o valor medido dentro da especificação, porém, quando a gente leva em consideração a faixa da incerteza, a gente percebe aí que existe uma probabilidade de uma aceitação errada. Nós estaríamos aprovando esse item quando, na verdade, o valor do mensurando se encontra fora dos limites de especificação. E essa aceitação incorreta corresponde ao risco do consumidor. É o consumidor, vamos dizer assim, que paga a conta por essa decisão equivocada. No quarto cenário, nós temos que o valor medido se encontra fora da especificação, porém, quando a gente considera a faixa de incerteza, existe uma probabilidade de estarmos reprovando erroneamente esse item ou lote que está sendo testado. E aí, essa rejeição incorreta corresponde, então, ao risco do produtor, uma vez que é o produtor que paga a conta, vamos dizer assim, né, por essa decisão errada.
tá? Por exemplo, de descartar um lote que que na verdade se encontra dentro da especificação. Bom, o que a gente vai discutir nos próximos slides é o conteúdo que está sendo proposto para essa nova nota técnica, a nota técnica número 8, que foi elaborada por mim e pelo professor Ricardo Bittencourt da Silva, da Universidade de Lisboa. E essa nota técnica, ela traz essencialmente 4 abordagens, 4 regras de decisão, inclusive com um exemplo prático de como essas 4 regras podem ser aplicadas. Tá? A gente vai passar por cada uma delas, a regra da aceitação simples, aquelas regras com o uso de bandas de guarda, regras com resultados inconclusivos ou condicionais, e, por fim, regras de decisão em 2 etapas, em que é necessário uma segunda análise para esclarecer a dúvida que ficou na primeira. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou, a partir de agora, a minha proposta é discutir cada uma dessas regras já pensando num exemplo prático, tá? E esse exemplo prático é o seguinte: vamos imaginar que um laboratório foi contratado para determinar a concentração de um contaminante qualquer em água potável. E, de acordo com a legislação, com a norma técnica, existe um limite máximo para esse contaminante, que é de 50 microgramas por litro, e o laboratório, ele executou a análise com todos aqueles cuidados que a gente já viu anteriormente, né? Com pessoal treinado, equipamentos calibrados, método validado, controle de qualidade interno, materiais de referência, e chegou nesse resultado de 48, mais ou menos 3 gramas por litro, microgramas por litro, aliás, considerando que essa incerteza tem um nível de confiança de aproximadamente 95% e um fator de abrangência K de aproximadamente 2. A questão aqui é que decisão nós devemos tomar? Devemos aprovar? Devemos reprovar, rejeitar esse item, né, essa amostra de água que foi analisada, ou devemos ficar em dúvida, né, indicar um resultado inconclusivo? Para a gente ter clareza, ter objetividade na decisão que vai ser tomada, a gente precisa definir uma regra de decisão, tá? Essa tomada de decisão vai depender da regra de decisão que foi estabelecida. E são essas 4 regras que a gente vai ver agora nesse mesmo exemplo, nesse exemplo da análise de contaminante em água potável. Tá? A primeira regra que a gente vai tratar aqui é a regra da aceitação simples, é uma regra muito simples, que não leva em consideração a informação da incerteza, tá? O que essa regra diz é que a decisão ela vai ser tomada com base numa comparação direta entre o valor medido, nesse caso, nesse exemplo, né, o 48 microgramas por litro, esse valor comparado com o limite de especificação, nesse caso, 50 microgramas por litro. Se o valor medido se encontra na faixa de aceitação, nesse caso, abaixo do limite de aceitação, de especificação, aliás, o item ou lote é declarado como conforme. Por outro lado, se o valor medido se encontra na zona de rejeição, nesse caso em particular, acima do limite de especificação,
o item ou o lote, então, é considerado, é declarado, né, não conforme. Tá? Bom, eu quero pedir, quero propor aqui uma atividade interativa, e quem puder, é claro, gostaria de pedir que escaneasse esse QR Code para que me ajudasse aí a tomar decisão, considerando a regra de aceitação simples, considerando que o valor medido foi de 48 microgramas por litro e que o valor do limite de especificação é de 50 microgramas por litro, quero que vocês me ajudem a decidir se a gente deve aceitar ou rejeitar essa amostra que foi analisada. Tá? Deixa eu interromper aqui a tela por um minutinho para poder mostrar aqui o resultado no Mentimeter. Olha, vocês conseguem visualizar aqui a tela do Mentimeter? Sim. Perfeito. Olha, nós temos a grande maioria está optando aí por aceitar esse item, o que, de acordo com essa regra de decisão, é a decisão que seria tomada. Tá? Por que essa é a decisão que deveria ser tomada? Vamos pensar. Deixa eu voltar aqui mais uma vez para a apresentação. Vamos pensar por que nós deveríamos decidir pela aprovação dessa amostra, né, desse item que foi testado. Bom, vamos pensar então que nós temos aí um limite de especificação, um limite superior, e ele define então a nossa zona de aceitação abaixo desse limite e uma zona de rejeição acima desse limite, e nós temos aí o valor medido. Nessa regra de decisão, o que a gente vai fazer é comparar o valor medido, 48 microgramas por litro, com o valor do limite de especificação, tá? Os 50 microgramas por litro. E uma vez que o valor medido está abaixo, né, na zona de aceitação, a gente conclui pela aceitação desse item, tá bom? Sem levar em consideração a informação da incerteza. Tá? Essa regra, ela também é chamada de regra de decisão do risco compartilhado. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente não leva em consideração a informação da incerteza, a gente pode se deparar com uma situação de um risco elevado de uma decisão falsa. Tá? Então, eu quero destacar aqui, cuidado no uso dessa regra. Tá? Essa regra de aceitação simples, ela pode nos levar à situação em que o risco de uma aceitação incorreta, ou seja, o risco do consumidor, ou o risco de uma rejeição incorreta, o risco do produtor, podem ser consideravelmente altos, de até 50%. Né? Essa é uma regra muito simples, como o próprio nome dela diz, mas ela tem essa limitação, ela não leva em consideração o risco ou a probabilidade dessa aceitação ou rejeição incorreta. Né? Bom, vamos para a nossa segunda regra de decisão, que é a regra de decisão com uso de bandas de guarda. Nessa regra de decisão, a gente começa a utilizar a informação da incerteza. Tá? Então, a gente vai comparar agora o valor medido, não mais com o valor do limite de especificação, mas com o valor de um limite de aceitação que foi corrigido, que foi ajustado
com base numa banda de guarda. Tá? Essa banda de guarda, no geral, é o múltiplo da incerteza. Normalmente, esse valor de K ele é de 1,65, considerando que essa avaliação é unilateral, unicaudal, né? Por isso, o 1,65 e não o 2. E nós vamos comparar, então, o valor medido com esse valor de aceitação, que foi definido com base na banda de guarda, e se o valor medido se encontrar na região de aceitação, o item ou lote é declarado conforme. Por outro lado, se o valor medido se encontrar na zona de rejeição, o item ou lote vai ser declarado não conforme. Bom, quando a gente utiliza uma banda de guarda, a gente pode estar interessado em defender ou assegurar dois lados, dois interesses distintos, né? A gente pode estar preocupado em minimizar o risco do consumidor, ou seja, minimizar a probabilidade de uma aceitação incorreta. E aí, nesse caso, a banda de guarda ela vai ser somada ao limite inferior, aqui, e subtraída do limite superior, como aqui, de forma a tornar a região de aceitação mais estreita, né, como a gente consegue ver aqui. E aí, mesmo que a gente tenha um valor medido muito próximo desse limite de aceitação, a probabilidade de uma aceitação incorreta, ou o risco do consumidor, vai ser baixo, menor do que 5% se a gente adotou o valor de K de 1,65. Tá? Nesse caso, essa banda de guarda, né, esses limites de aceitação, aliás, foram definidos de forma a minimizar o risco do consumidor. Mas, em algumas situações, pode ser mais adequado minimizar o risco do produtor. E aí, a banda de guarda, ela vai ser a mesma, só que agora ela vai ser subtraída ao limite inferior, como a gente vê aqui, ou somada ao limite superior, como a gente vê aqui, de forma a ampliar a zona de aceitação ou, consequentemente, né, restringir, diminuir a zona de rejeição, que ficam aí abaixo e acima dos limites de rejeição. Tá? E aí, mesmo que eu tenha, se eu tiver um valor medido fora da especificação, mesmo que ele esteja muito próximo desse limite de rejeição, o risco do produtor vai ser baixo, menor do que 5%, considerando que a gente adotou um K de 1,65. Tá? Bom, vamos voltar no nosso exemplo prático, né? A análise de contaminante em água potável. E aí, eu quero que vocês me ajudem a responder, com base na regra agora da banda de guarda, se a gente deve aprovar ou reprovar esse item, tá? Bom, vamos pensar que a gente... deixa eu trocar aqui no Mentimeter, senão vocês não vão conseguir responder. Ó, vamos pensar, então, que, olha, nós temos o nosso limite superior, nós estamos assegurando aqui o risco do consumidor, por isso a gente vai subtrair essa banda de guarda ao limite superior e definir esse limite como limite de aceitação. Tá? E aí a gente vai comparar o valor medido, 48 microgramas por litro, contra esse limite
de aceitação que foi calculado com base na banda de guarda, tá? E, nesse caso, que decisão que a gente deve tomar? A gente deve aceitar ou rejeitar essa amostra de água que foi analisada? Deixa eu mudar lá para o Mentimeter para poder ver a resposta de vocês. Olha só, a grande maioria está concluindo pela rejeição do item, o que, considerando essa regra de decisão, é a decisão adequada, uma vez que o valor medido se encontra acima do limite de aceitação, né? Os 48 é maior do que os 47,5 que foram definidos como limite de aceitação com base na banda de guarda. Tá? Bom, essa regra, ela mostra, então, claramente como a informação da incerteza pode ser considerada na avaliação de conformidade. Tá? Bom, eu quero chamar a atenção aqui de vocês para uma questão importante. É importante que a incerteza que esteja sendo avaliada aí e usada para tomada de decisão, ela seja uma incerteza que não seja nem subestimada, nem superestimada, tá? As duas situações são complicadas, são problemáticas por motivos diferentes, tá? Se a gente tem uma incerteza subestimada, por exemplo, porque algum componente relevante não foi considerado durante a avaliação da incerteza, o que vai acontecer, nesse caso, é que a gente vai ter uma banda de guarda muito estreita. E aí a gente tem um determinado valor medido que vai ser aprovado nesse caso. Mas, se a gente considerar a incerteza adequada, aquela que leva em consideração todos os componentes de incerteza relevantes, a gente vai perceber que o risco do consumidor, na verdade, é muito elevado. Tá? Então, uma incerteza subestimada vai subestimar também o risco de decisões falsas, e isso, para a gente, vai ser um problema. Tá? A gente estaria aprovando nesse caso, quando, na verdade, o risco é muito elevado. O inverso também é verdade. Se a gente tem uma incerteza superestimada, por exemplo, porque a incerteza ela não foi considerada de forma adequada, tem componentes em redundância, ou então tem tem componentes correlacionados e essa correlação não foi considerada, por exemplo, a gente pode ter um valor de banda de guarda muito maior do que deveria, como nesse exemplo, e aí a gente se depara com uma situação em que o valor medido ele está na zona de rejeição, ele deveria ser reprovado, mas quando a gente leva em consideração a incerteza adequada, a gente vai ver que o risco do consumidor, na verdade, é muito baixo. Tá? Então, essa incerteza superestimada, ela também vai superestimar o risco, e isso também é um problema. As duas situações são problemáticas. Tá? Por isso, a gente não quer nenhuma incerteza muito pequena que seja subestimada, nenhuma incerteza muito grande que seja superestimada, mas o que a gente procura é uma incerteza adequada. Tá? E a forma de orientações, vamos dizer assim, para
determinar o que é uma incerteza adequada, aceitável, está disponível aí em 2 documentos, né? O documento, o Guia da Euraquina, CITAC, sobre a definição e o uso da incerteza-alvo em medições químicas, e esse documento ele foi traduzido para o português pelo Formec e está disponível de forma gratuita no site do Formec para quem tiver interesse. Tá? Bom, vamos para a nossa terceira regra de decisão, e nessa regra de decisão, o que a gente tem é uma situação em que, quando a faixa de incerteza sobrepõe um limite de especificação, a gente vai ter um resultado que pode ser considerado inconclusivo. A gente não vai nem optar pela conformidade, nem pela não conformidade, mas a gente vai ficar, na realidade, em dúvida. Por quê? Porque o valor medido está muito próximo do limite de especificação, e isso nos causa dúvida em relação a que decisão tomar. Tá? Então, nesse caso, poderia ser adotada uma declaração de resultado inconclusivo para essa análise. Tá? Um exemplo, voltando aqui naquele nosso exemplo prático, né? Se a gente considerar que o valor medido foi aí de 48 mais ou menos 3, e o limite de especificação é de 50, a gente percebe aqui que tem uma probabilidade de 9, mais do que 9% de risco do consumidor, né? Uma probabilidade de uma aceitação incorreta. Então, essa situação em que a gente vê, olha, se a gente considerar esse intervalo, a gente está falando de 45 a 51. Então, existe sim uma sobreposição entre essa faixa de incerteza e o intervalo, e o limite de especificação. E, por isso, nessa situação, o resultado pode ser declarado inconclusivo. Tá? A gente fica em dúvida aqui do que fazer. Tá? E aí vem, então, a nossa quarta e última regra de decisão, que quando a gente tem um resultado inconclusivo, a gente pode adotar um procedimento de decisão em 2 etapas. Tá? Nós fizemos uma primeira análise, o resultado foi inconclusivo, o procedimento, então, define realizar uma nova análise com um procedimento analítico que nos leve a uma incerteza menor, e esse novo resultado é que vai ser utilizado na tomada de decisão. Tá? Por isso, então, essa regra de decisão em 2 etapas. Tá? E aí, não é o primeiro valor que vai ser considerado, porque ele foi inconclusivo, mas é a segunda medição que vai ser considerada para a tomada de decisão. Tá? Vamos voltar no nosso caso, no nosso exemplo prático, considerando que a primeira análise foi inconclusiva. Se agora a gente repete a análise com um outro procedimento analítico com uma incerteza menor, e aí a gente chega, por exemplo, nesse resultado de 48,2 mais ou menos 1,4, nesse caso, olha, o intervalo de incerteza, ele não inclui mais, ele não se sobrepõe mais ao limite de especificação, e aquela dúvida, né, que nós tínhamos anteriormente, ela é eliminada, porque, olha, no fim das contas, o risco do consumidor é baixo, de apenas 0,5%. Tá? Então, a gente pode concluir pela
aceitação, pela aprovação dessa amostra com base nesse procedimento em 2 etapas. Tá? Bom, estamos caminhando já para o final do nosso webinar, e eu quero trazer aqui alguns comentários em relação a regras de decisão no contexto da acreditação de laboratórios. Tá? Bom, primeiro comentário que eu quero fazer é que, quando o laboratório é solicitado a fazer uma avaliação de conformidade, a indicar isso no relatório, é importante definir qual é a regra de decisão que vai ser utilizada. Tá? E essa regra, se ela está especificada claramente na norma de ensaio, ou é definida pelo cliente, isso está resolvido. Se não, o laboratório vai ter que discutir com o cliente para estabelecer qual é a regra mais adequada e informar no relatório de análise qual foi a regra que ele considerou para fazer essa avaliação de conformidade. Por que isso? Por que isso é importante? Porque a gente acabou de ver que em algumas situações, se a gente muda a regra de decisão, a gente vai mudar a decisão tomada por conta de como a gente vai considerar a informação da incerteza. Bom, como conclusão final, eu espero ter conseguido apresentar aqui para vocês a importância dessas regras de decisão, tá? E dizer que essas regras de decisão, elas vão permitir que a tomada de decisão seja feita de forma clara, objetiva, considerando a informação da incerteza, e que, por isso, ela tem que ser escolhida de forma adequada, tá? Para garantir o risco do consumidor, o risco do produtor, ou de ambos, né? De forma indiscriminada. E, mais uma vez, a escolha da regra de decisão, ela é importante, porque a escolha dessa regra vai afetar a decisão tomada. Tá? Com isso, eu encerro esse webinar e quero abrir aí para dúvidas, comentários, perguntas, deixar aqui o meu muito obrigado. Obrigado, Filipe. Foi uma ótima apresentação, gostei imenso. Acho que já temos aqui não temos comentários no chat para já, mas a Vanessa Morgado levantou a mão. Portanto, eu para já iria começar pela Vanessa. Vanessa, se puder avançar e fazer a pergunta, em vez de estar a colocar no chat. Olá a todos. Eu fui por engano, eu não tenho nenhuma questão, mas aproveito e felicito o Filipe, foi uma ótima apresentação e muito esclarecedora face também às notas técnicas que temos andado a rever. Portanto, acho que está perfeito e muito esclarecedor. Obrigada, Filipe. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Bom, o Wellington Magalhães publicou no chat um post de um artigo do nosso colega do Elcio. Muito obrigado. Eu acho que eu já o fui consultar muito rapidamente enquanto estávamos em sessão. Parece muito interessante e muito esclarecedor também. Portanto, obrigado, Wellington, pela partilha. Eu penso que qualquer pessoa pode ter acesso a este link. O Ricardo Silva, entretanto, colocou a questão: como se escolhe se a referência deve ser o risco do produtor ou do consumidor? Ou seja, quem toma a decisão, de que lado é que mete a culpa? Olha, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta central na escolha da regra de decisão, né? Principalmente quando a gente opta pela regra de decisão da banda de guarda, qual é o interesse que deve ser definido, né? Qual risco deve ser minimizado? O risco do produtor ou do consumidor?
Eu acho que é muito, a minha opinião pessoal é que é muito caso a caso, depende, eu vou colocar no contexto aí, por exemplo, da análise de medicamentos. A meu ver, o risco nesse caso que deve ser assegurado é o risco do consumidor, uma vez que o consumidor é a parte mais frágil, vamos dizer assim, nessa relação. Mas, muitas vezes, o paciente ele não tem nem muita noção das implicações de receber um medicamento com problemas de qualidade, podem levar para ele. Tá? Então, eu entendo que, nesse caso em particular, o risco do consumidor ele deve ser, ele se sobrepõe ao risco do produtor. Mas, em outras situações, eventualmente, essa relação pode se inverter, e pode ser preferível garantir o risco do produtor do que do consumidor. Tá? Por exemplo, numa situação de distribuição de água, né, em que o risco, talvez, para o consumidor não seja crítico, mas para quem fornece esse serviço de abastecimento é mais complicado, e por isso o risco do produtor, nesse caso, poderia talvez se sobressair. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ricardo, mas eu acho que é muito caso a caso, depende muito da situação. Não, sim, respondeste. Muito obrigado. Quiser fazer algum comentário também, pode ficar à vontade. Sim, eu já agora um acrescento para isto, para tornar aqui esta sessão realmente uma discussão. Como o Filipe disse, depende de caso a caso, e ele deu o exemplo dos casos em que o consumidor não tem a sua situação muito melindrada com o limite, não é? Ou seja, quando o limite é muito seguro em termos toxicológicos, como, por exemplo, no caso do nível de pesticidas em alimentos, e, portanto, claramente, se o indivíduo consumir um alimento com valor, o dobro do limite máximo de resíduo, não vai ter grandes problemas, porque é um problema é uma toxicidade mais crónica. Nesses casos, exatamente, protege o produtor, porque é realmente a situação que poderá ser mais afetada quando há desvios próximo daquele limite. É isso, exatamente. Então, obrigado. Obrigado, Ricardo. O Wellington Magalhães colocou também uma questão, mas como ele está a levantar a mão, vou-lhe pedir, se calhar, para ser ele a fazer a questão de própria voz. Wellington. Obrigado, eu tinha colocado lá, achei que você não ia ver. Felipe, há uns anos atrás, isso já deve ter talvez uns 10, 12 anos, os representantes do Brasil no Códex Alimentares fizeram uma rejeição de uma proposta de regra de decisão, né, para essas questões de contendas internacionais. E, na época, a razão era muito simples. O Códex havia definido que, no caso, né, de dúvida, né, o resultado da primeira análise estaria, então, com incerteza sobrepondo o limite de especificação, que uma segunda análise deveria ser feita e que o laboratório que faria a análise seria de escolha do cliente, ou, digamos assim, do importador, né? Já que aí estava muito ligado a questões de comércio internacional. Você não acha que com isso, eu não sei, inclusive, se essa regra foi alterada posteriormente, porque a ideia inicial é que ela fosse uma regra, digamos, temporária para verificar se daria problemas ou não. Então, não sei se depois ela foi alterada, não acompanhei mais o problema. Mas você não acha que tal decisão beneficia demais, é claro, o importador, né? E menospreza completamente o resultado do laboratório que fez a primeira análise, que, em princípio,
é também acreditado, senão ele nem poderia ter sua análise aceita para uma verificação dentro de normas, seja do Ministério da Agricultura no Brasil, seja do Código Internacional, do Código Alimentares? Eu entendo que sim, Wellington. A gente é delicado, né? Você desconsiderar o resultado inicial e considerar apenas essa segunda análise, ainda mais se for de um outro laboratório, né? Isso pode gerar uma situação de conflito entre as partes, que é delicada. Por isso eu acho que é importante que a regra esteja bem definida, porque se a regra definiu isso, ainda que isso seja delicado, mas ela está lá bem estabelecida. Tá? Mas o que eu quero comentar não é nessa área alimentar, mas recentemente o Elcio e eu trabalhamos num artigo que foi publicado recentemente, em que a gente trata justamente esses resultados divergentes na área de combustíveis, né? O fornecedor, o distribuidor, indica um resultado e aquele que recebe indica outro resultado. E aí a gente propõe como conciliar esses dois resultados num resultado combinado final. E talvez essa possa ser uma alternativa nessas situações de conflito, tá? Mas é uma situação que eu concordo que é delicada e que pode gerar um conflito entre as partes, nessa situação ainda mais delicada por envolver dois laboratórios diferentes, né? E aí, como que fica isso? Um laboratório tem uma credibilidade maior do que o outro? No fim, é isso que se está assumindo, né? Não esquecendo que ambos foram acreditados. Exatamente. Ricardo, você sabe se essa regra alterou? Não sei dizer, não sei te dizer. Não sei se o Ricardo... Não, sim, eu concordo com a vossa posição geral em relação a esse problema, não é? A acreditação teve aliás, como objetivo evitar esses problemas, exatamente, evitar termos que ter o resultado do laboratório acreditado. Isso revela alguma desconfiança, alguma crítica sobre a própria acreditação e talvez uma vontade de barrar as importações, as chamadas barrar a importação de uma forma não tão... Isso há muito disso, isso, felizmente isso, há muito disso, não é? O Ricardo Calido também deixou uma questão, não sei se ele está ainda em sessão. Se estiver em sessão, acho que seria também de bom tom ele fazer a questão. Estou aqui. Ricardo, então, se não se importa de colocar a questão, assim interagimos mais. No estabelecimento do intervalo de abrangência, é necessário arbitrar a probabilidade de abrangência. Tradicionalmente, se usa 95% em todos os casos. Mas, acredito que deverá ter uma certa lógica na escolha da probabilidade de abrangência. Por exemplo, se nós temos dados de campo, onde as variabilidades são muito elevadas, talvez seja muito exigente usar 95% de PA. Por outro lado, se temos dados de laboratório com condições ambientais bem controladas, talvez 95 seja pouco, talvez 99. Qual a sua sugestão para escolher a PA? Olha, vou voltar naquele primeiro comentário que eu fiz em relação ao risco do consumidor ou do produtor. Eu acho que é caso a caso que isso vai ser definido. Tá? De qualquer forma, é fácil de fazer esse ajuste dessa probabilidade de abrangência, porque isso é feito
ajustando o fator de abrangência que vai ser utilizado para a definição da banda de guarda e, consequentemente, do valor de aceitação. Tá? Se a gente deseja, por algum motivo, aumentar o nível, essa probabilidade de abrangência, né, aumentar o nível de confiança, a gente adota um valor maior, por exemplo, 2,33, se eu não me engano, para um nível de 99%, que levaria a um risco máximo de 1%, ou se a gente quer diminuir por algum motivo essa probabilidade de abrangência, a gente pode adotar um valor menor, e aí eu não vou saber o valor de cabeça, mas é só buscar qual é o valor de K correspondente para o nível de confiança que se deseja, tá? Mas, na maior parte dos casos, eu acho que fica, pelo menos do que eu vejo, né, na literatura, fica realmente em torno de 95 e 99. Mas, eventualmente, pode-se adotar um outro fator de abrangência que seja mais adequado para aquela situação em particular. Tá? Não sei se eu respondi por completo a sua questão, Ricardo. Espero que sim. Esclareceu, sim. Esclareceu, obrigado. Imagina. Seguindo, o Ricardo Silva levantou a mão, então deixa-me responder primeiro. Não, talvez se fazia uma pergunta, mas tudo bem, mas faz outra. Tens outra pergunta, sim. Aqui é uma pergunta colocada pela Reis Almeida, era se a nota técnica número 8 já está disponível no site. Eu penso que ainda não, Ricardo, Filipe, mas penso que melhor do que eu poderá responder a essa questão. Essa nota técnica, na realidade, ela está em fase final de aprovação pelos membros do FORMEC, assim que essa última etapa estiver finalizada, a gente deve disponibilizar no site, provavelmente, acredito que nos próximos dias. Tá? O prazo, se eu não me engano, encerra hoje para a votação dos membros FORMEC. Então, foi ontem. Ontem ou hoje, né? Uma coisa ontem assim. ou hoje, exato. Está muito próximo, muito próximo. Então, é fase final. Hoje, se vocês forem no site, ainda não vai estar disponível, porque está ainda nessa fase final, mas nos próximos dias já deve estar disponível. Tá bom? Agora, acho que o Ricardo Silva pode fazer a questão dele, seguindo a ordem. Sim, eu não queria monopolizar isto, já são dois Ricardos a fazer perguntas e a pergunta era o seguinte, tendo em conta que o FORMEC tem este âmbito alargado na lusofonia, não é? E temos esta audiência tão diversificada, a pergunta que eu faço, que eu gostava de fazer é qual é o grau de aplicação desta banda de guarda e regras de decisão nos laboratórios acreditados na lusofonia, por exemplo, em Portugal, Brasil, Angola, Bissau ainda está em processo de ter laboratórios acreditados, mas pronto. Mas como é que tem sido a aplicação desta teoria que o Filipe acabou de escrever de forma tão clara? Como é que isto tem sido aplicado nos laboratórios acreditados? Se alguém tem ideias. Em Portugal, pouco. Eu confesso que eu não tenho assim, muitos detalhes, mas no Brasil eu tenho a impressão que também pouco, muito pouco ainda. E por que razão? Assim, o Wellington acho que tem mais dados também. Wellington. Sim. Eu concordo com o Filipe. Eu diria até que os órgãos ambientais desprezam completamente a incerteza, por exemplo. Eu até coloquei no chat essa questão da banda de guarda, por exemplo, a gente já havia colocado no Manual de Garantia da Qualidade Analítica do Ministério da Agricultura lá em 2011. Né? Já naquela época a gente considerava um pouco essa questão do risco do consumidor e do produtor, e é claro, já considerava, como o Filipe bem colocou, que minimizar qual desses riscos é uma questão de considerar o que é mais importante, e como ele bem enfatizou na área de, sei lá, medicamentos,
como, por exemplo, é responsável no Brasil a Anvisa, é preferível garantir um pouco um menor risco para o consumidor, né? Mas na outra área pode ser diferente. Então, assim, cada caso, realmente, como ele diz, é um caso. E, é claro, é bem importante isso, né? E os laboratórios, acho que teriam que ter bem claro isso, que ao aceitar um serviço, que a regra de decisão já esteja definida até em contrato. Sim, sim. Sim, mas a pergunta é, porquê é que esta teoria, que é relativamente simples de acompanhar, porquê é que isto não está a ser aplicado para uma gestão mais fina do risco? Eu acho que pode haver várias razões. A razão pode estar do lado do laboratório, do lado do cliente. Ou melhor, pode ser uma dificuldade do laboratório em compreender o conceito, ou até transmiti-lo ao cliente. Porque falar em níveis de risco e níveis e tipos de risco consumidor e produtor, eu prevejo que seja difícil de comunicar esta complexidade a alguns clientes. Mas também às vezes também sinto que os laboratórios, alguns deles também têm dificuldade em assimilar estes conceitos. E o Carlos Borges está com vontade de falar, o doutor de Fresco, ele fez o fim do doutoramento. Estás a meter comigo. O doutor de Fresco. É um bocado completar a tua resposta, Ricardo. Por um lado, quem recebe os resultados muitas vezes não entende quando vão com regras de decisão baseadas em bandas de guarda. Por outro lado, para a generalidade dos laboratórios, nos quais eu também me incluo, trabalho em laboratório, é mais fácil para nós produzir um resultado. Não temos de estar a comparar em certeza. Acredito que para os laboratórios acreditados, num futuro próximo, isto passa a ser algo que seja abordado com mais... com critérios melhores. Ou seja, que passa a ser efetuada uma avaliação de resultados, considerando sempre a incerteza. E não só dizer, só consideramos o resultado e apresentamos a incerteza no relatório de ensaio. O Ellen também levantou a mão, portanto também tem algum comentário. Só para reforçar, concordo plenamente com o Carlos. Há muitos anos eu sempre falei, já dentro do Ministério da Agricultura, que a função do laboratório não é tomar decisão, mas de fazer a análise bem feita, entregar o resultado da análise com a sua incerteza, e a decisão quem deve tomar são os órgãos competentes para isso, né? Se são órgãos de fiscalização, que ele tome a decisão, que ele tenha acordado. Porque até o laboratório fazer uma discussão de se é conforme ou não, pode ser, de uma certa forma, uma questão de interesses em conflito, sim, até do próprio laboratório. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, o laboratório nunca deveria falar se é conforme ou não e deixar essa decisão para os órgãos competentes. No entanto, é claro, ele tem que declarar a incerteza da análise. Sim. Agora são os dois Ricardos que têm de discutir entre eles quem é que vai falar primeiro. Primeiro o Khalid, claro, e depois eu gostava de dizer uma coisa também. Corroborando com o Wellington, até porque uma grande fonte de incerteza que não é considerada e o laboratório não tem como fazer é a amostragem. Então, como o laboratório vai tomar uma decisão se a amostragem está na mão, muitas vezes, do cliente? Eles são responsáveis da porta de recebimento da amostra para dentro. Então, o laboratório não deve, de maneira nenhuma, tomar uma decisão, na minha opinião. Deixa eu só... então, eu posso até concordar, mas a realidade não é essa, né? No nosso laboratório, que é um laboratório oficial, nós emitimos laudos oficiais, então a gente tem que concluir. Então, e essa questão da amostragem realmente é bastante importante. Portanto, minimamente, nós fazemos um plano de amostragem segundo as regras da Anvisa e do Inmetro, né, para que a gente tenha o mínimo, né, de condições da amostragem, mas realmente é um grande problema isso. E outra coisa que eu estava assim, observando, nós, vamos dizer assim, nós temos
vamos dizer assim, uma tendência, mas aí não no mau sentido, mas no bom sentido, de sempre definir pelo consumidor, porque o risco é muito grande. A questão da análise de um medicamento, análise de um alimento, água de potável, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que são sensíveis, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente emite o laudo baseado na legislação. E a legislação é estanque. Ela fala, tem que ter tanto, no máximo tanto, limite permitido tanto, né? E é muito complicado a gente trabalhar, inclusive, com a gente calcula a incerteza, tudo, mas essa incerteza, muitas vezes, a gente não põe no laudo, porque só dá confusão. Só dá confusão. E a lei não nos favorece. Né? E, olha, é um problema isso. Para nós é um problema. Tem hora que a gente tem que agir como advogado, como tudo, para interpretar a lei, né? Mas acho que a Cília agora disse tudo. Ricardo e Filipe, penso que vocês levantaram a mão que têm alguma intervenção ainda sobre esse assunto, portanto, não sei qual é que quer falar primeiro. Vai lá, Ricardo, pode você primeiro. Ok. Em relação ao comentário sobre a componente da amostragem, em alguns setores de atividade, por exemplo, a análise de alimentos, o controle oficial de alimentos, diz, como a Cília disse, exatamente como é que se faz a colheita, a amostragem, portanto, em função do número de itens, e tipicamente é feita uma amostra composta e é tomada uma decisão sobre a conformidade do produto, considerando a incerteza só da análise dessa amostra. Porque considerar a incerteza da amostragem seria correto, mas ia tornar tudo muito mais dispendioso em termos do controle oficial, porque implicava fazer estudos de heterogeneidade do sistema, que é uma coisa complexa. Deixem-me só dizer que, portanto, eu vou fazendo avaliações pontualmente como avaliador técnico do Instituto Português de Acreditação, o IPAC, e uma vez, é raro, uma vez vi um cliente que era uma firma que tinha vários supermercados, não é? E esse cliente, que não era produtor de alimentos, controlava a qualidade dos produtos que ele ia vendendo. E eles pediram ao laboratório em particular que a regra de decisão fosse determinada considerando o risco do produtor, ou seja, salvaguardando o produtor. E foi das poucas vezes em que eu vi uma banda de guarda a ser utilizada no relatório de ensaio em Portugal. Deixem-me dizer que parece que o Instituto Português de Acreditação vai agora, parece que está a apertar o cerco, se é assim que se pode dizer, aos laboratórios acreditados, e vai pedir uma quantificação do nível de risco. Ou seja, quando os laboratórios reportam a regra de decisão não considerando a incerteza, possivelmente no futuro vão ter que explicitar no relatório, como o Filipe disse, que o risco pode ser até 50%. Para ser claro o problema que nós estamos a enfrentar. E a boa notícia que eu tenho é que daqui a 1000 anos vai estar tudo bem resolvido. É assim, daqui a 1000 anos vai estar tudo a incerteza calculada como deve ser, vai estar tudo fantástico. Bom, eu ia comentar aqui, tem mais duas perguntas que eu vi aqui pelo chat. Tem uma pergunta da Juliana, eu penso que ela ainda está presente, não sei se ela quer fazer a pergunta oralmente. Juliana, ainda está... Não vejo. Não, acho que ela está aqui. Oi, eu tô. Oi, Juliana. Não sei se quer fazer a pergunta diretamente. Tá. Assim interagimos mais. Uhum. Sobre a palestra, eu queria perguntar se existe regras de decisão mais frequentemente escolhidas para a indústria de medicamentos, por exemplo, né, específico,
E se as 4 regras elas podem ser usadas para complementar uma outra? Olha, especificamente na área de medicamentos, a regra que normalmente é adotada é a regra da aceitação simples, tá? O que, a meu ver, minha opinião, tá? Não é opinião da Anvisa, não é opinião do FDA, não é opinião das farmacopeias, minha opinião, que não é a regra mais adequada. Eu acho que a regra em que se usa a informação da incerteza, seja definindo uma banda de guarda, ou seja, uma regra com resultados inconclusivos, se for o caso, se o intervalo da incerteza sobrepor o limite de especificação, eu acho que são regras mais adequadas, porque levam em consideração o risco de uma decisão falsa. Tá? Agora, as regras, na verdade, eu não diria que elas são complementares, mas elas são alternativas, porque, no fim, a gente vai utilizar estratégias diferentes, mas o que a gente está assegurando é o risco de uma decisão falsa reduzido, ou para o lado do consumidor ou para o lado do produtor. Tá? Então, a gente teria, por exemplo, decisões equivalentes, a meu ver, se a gente adotar uma regra com banda de guarda e uma regra que tenha um resultado inconclusivo, para o mesmo resultado com a mesma incerteza. Tá? A estratégia é diferente, mas a conclusão vai ser a mesma. Ela só não vai ser a mesma quando a gente pensa na aceitação simples, porque a gente simplesmente desconsidera a informação da incerteza. Tá? E tem mais uma questão aqui que eu, só para aproveitar que eu já estou fazendo uso da palavra, que a Filipa Bittencourt colocou em relação a se o webinar vai ser disponibilizado. Sim, ele vai ser disponibilizado na página do YouTube, do Formec, né, no YouTube, nos próximos dias, tá? Tanto no site vai ter um link para o YouTube, como no próprio canal do YouTube do Formec, vocês vão ter acesso a essa gravação, tá? E também, nos próximos dias, a própria nota técnica, assim que ela tiver sido aprovada, tá bom? Bom, a nível de questões e de sugestões, o Wellington Magalhães deixou-nos aqui mais um link para um documento que pode ser muito útil, e o Ricardo Silva deixou aqui uma pergunta. Ricardo, faz tu. Não, a pergunta já foi feita oralmente e já foi respondida. Ok. Acho que... Então não estava a tomar atenção, desculpa. Não, por amor de Deus. Bom, neste momento não há mais questões a colocar. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão oralmente, diretamente. Não, se calhar seria interessante... Desculpa lá, Carlos, outra vez. Seria interessante perguntar aqui à audiência se identificou algum tópico que gostassem que fosse coberto no webinar, por exemplo. Sim. Podia ser uma... Agora, se calhar, é um bocado em cima do joelho a pergunta, mas pode ser útil. O Wellington já tem uma proposta. Wellington, o seu microfone está desligado. Beleza, obrigado. Não, claro, acho que, tendo em vista a discussão hoje colocada, levantada, seria certamente muito interessante um webinar, e quem sabe até nota técnica também do Formec, sobre exatamente essa questão de obter a incerteza de amostragem, né? O procedimento de obtenção da incerteza de amostragem. Eu me lembro que lá nos anos 2012, talvez, o Laboratório de Análise de Micotoxinas do Ministério da Agricultura no Brasil participou de um trabalho para a formulação
de um plano de amostragem para análise de café, porque o plano que existia era um plano estabelecido pelo importador, né, lá no porto de Amsterdã, e que tornava o custo da análise, da amostragem muito alto. Então o Ministério fez um trabalho para propor um outro plano de amostragem que garantisse, é claro, uma segurança mínima e que fosse de menor custo para o produtor, né? É muito fácil colocar a regra para o outro cumprir, né? Então, esse é um trabalho que foi publicado na revista científica, teve a ajuda de um pesquisador americano, já não estou me lembrando, Whittaker, eu acho o nome dele, que é conhecido, eu acho, e um dos autores é a Eugênia Vargas, do Ministério da Agricultura. Então, acho que pode ser um tema interessante, plano de amostragem e certeza de amostragem. Obrigado. Parabéns, Felipe, aí pela apresentação, foi maravilhosa. Obrigado, Wellington. Ricardo, levantaste a mão. Queres dizer mais alguma coisa? Não, desculpa. Querias um fixe e levantaste a mão. Está bem. Não, exatamente, sim. Vamos discutir a proposta. Perfeito. Olá, boa tarde. Não, foi muito boa. Boa tarde a todos. Olha, a pergunta, a sugestão do Ricardo, um dos temas que é muito vasto, eu penso que não é fácil cobrir num só webinar do Formec. Desculpem, a minha voz está um bocadinho estragada hoje, mas o assunto que eu queria sugerir, que nós temos que discutir entre nós, é a validação de procedimentos de medida. E como eu disse, é um assunto que cobre muitos assuntos diferentes, variados. Vocês devem saber que a Eurochem eu ainda tenho que ver hoje se já saiu, se não, mas há uma nova edição que vai sair, ou saiu agora brevemente, da Fitness for Purpose of Analytical Methods, que é aquela guia que já existe há muitos anos, já vem na 3ª ou 4ª edição, é um guia muito importante e muito usado por todos. Portanto, eu penso que a validação merecia, da nossa parte, pondo muitos de nós juntos, não é preciso ser um simples orador, e dividir em assuntos, está a ver? Portanto, um webinar dedicado a 2 ou 3 características de desempenho de um procedimento analítico, um outro dedicado a outras 3, e assim conseguimos cobrir todas. Quanto à sugestão do Wellington, claro que é evidente que é importante a amostragem, mas reparem no que acabou de escrever o Ricardo, que nos produtos alimentares, portanto, está a legislação europeia, diz sempre, e eu sei, diz que, portanto, tem que se obter uma amostra composta, o número de amostras individuais foi investigado, é de certeza, foi investigado para ter um certo número, dependendo da heterogeneidade da amostra-alvo que se pretende analisar. E tudo isso, esse plano de amostragem está feito para que a amostra composta seja o máximo de representatividade da amostra que se pretende analisar. E, portanto, quer dizer, só o facto disso, se isso for feito de uma forma séria, nós podemos dizer que a heterogeneidade da amostra-alvo foi tomada em linha de conta e que já temos uma componente intrínseca nessa amostra composta, portanto, há uma componente de heterogeneidade da amostra-alvo. Mas, claro, isto, enfim, a pessoa pode dizer que eu estou a simplificar, pode dizer que quem quer mais amostras-alvo está a complicar, como é o caso do guia Eurochem sobre incluindo a amostragem, que diz que é preciso 8 amostras-alvo, que eu, enfim, não fui autor do primeiro guia, só fui editor do 2º guia sobre a amostragem, incerteza da amostragem, que eu muitas vezes já digo que isso é demasiado, mas enfim. Mas pronto, resumindo, validação é um tema que devíamos pensar todos em conjunto, e a incerteza da amostragem, nós já cobrimos um pouco quando eu fiz o meu pequenino webinar, mas
reconheço que podemos continuar a discutir o assunto. Ok, obrigado, Fernando. Não havendo mais perguntas, eu passava então a palavra a um dos coordenadores do Formec para encerrar a sessão, se assim o entenderem. Sim, eu acho que, considerando o horário, a gente pode já caminhar para o encerramento. Agradecer mais uma vez a presença de todos e todas aqui nesse mais um webinar do Formec, e espero encontrá-los em breve nos próximos eventos, no 14º webinar, que em breve deve ser divulgado aí para todos. Um abraço, boa tarde para todos. Boa tarde a todos.